apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. Verso 2: apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. Ele olhou, eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Vamos para o versículo de número 11, por favor, me permita. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu? Quem sou eu que vá a Faraó, tire do Egito os filhos de Israel? Repita comigo. Então Moisés disse: quem sou? Quem sou? Olha lá, a primeira negativa diante desta chamada: quem sou? Então vamos lá, me permita um pouco mais além, verso 13. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier os filhos de Israel, ele disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Diga: que lhes direi. Repita comigo: que lhes. A primeira negativa é: quem sou? Que lhes. Então, para a gente finalizar esta leitura, capítulo 4 do livro de Êxodo, vai aí folheando a tua Bíblia, versículo, aleluia, primeiro diz assim: então respondeu Moisés e disse: mas eis que não. Então vamos lá, só para a gente enfatizar bem, sentando, dando glória. Verso de número 11: quem sou? Quem sou? Quem sou? Segundo, que lhes? Vamos lá. Nem ouvirão a minha? Nem ouvirão na minha? Ou seja, não crerão. Pode tomar o teu assento, por favor, dando glória, misturado com aleluia, porque o Espírito Santo está nesta noite, neste ambiente. Glória a Deus. Queridos, toda a vossa atenção, prometo, não vou enfadar os irmãos, não vou passar do tempo que me foi devido, mas eu quero a sua atenção para nesta noite vos trazer uma palavra, porque eu sei que apenas uma palavra dita nesta noite, ela tem o poder de mudar uma história. Uma palavra, ela tem poder de mudar uma vida. Então, eu gostaria de chamar a sua atenção, desde, aleluia, os adultos, os nossos tocadores, todos atentos à mensagem divina nessa noite. Quando nós lemos o livro de Êxodo, já no seu capítulo 1, a Bíblia vai nos contar a narrativa, vai nos contar um pouquinho da genealogia do povo que desceu de Canaã para o Egito. A Bíblia diz que eles desceram no total de 70 almas. Fique pensando como o Senhor é bom. 70 almas apenas desceu para o Egito, e o Senhor multiplicou de uma forma grandíssima, mostrando que é fiel às suas promessas. Quando nós falamos de multiplicação e quando nós falamos de um Deus que cumpre, precisamos entender, precisamos meditar e trazer a informação. De Gênesis capítulo de número 12, a Bíblia vai nos contar a história de Abraão. O Senhor fez uma promessa a Abraão, que a sua descendência seria grande, que a família seriam benditas de Abraão e a sua nação gigantesca. Então vemos já no capítulo 1 de Êxodo esta promessa de Deus se cumprindo, porque no meio de 70 vidas uma multidão vai se multiplicar. Olha só que interessante. Eu sei que nesta noite algumas pessoas entrou aqui e eu sei que de repente estão um tanto quanto desconfiadas na questão da promessa. Tem pessoas que entraram aqui nesta noite um tanto quanto duvidosas com relação à promessa que Deus tem lhe feito. Eu quero lhe apresentar nessa noite um Deus que fala e um Deus que cumpre aquilo que falou. Fica tranquilo, pode passar o tempo que for, mas o que Deus falou vai se cumprir, querido. O que Deus disse vai se realizar. Leia na Bíblia Sagrada, lá no livro de Josué,
por que não citar o capítulo 21 e o versículo 45? De todas as suas boas palavras, nenhuma falharam, todas se cumpriram. Então nesta noite, quero deixar para o teu coração, para alento da tua alma, espere no Senhor, acredite, se Deus tem falado, Ele vai cumprir. Se Deus tem dito que vai fazer, meu irmão, Ele vai fazer. Se Deus tem dito que vai realizar, Ele vai realizar, porque Deus continua sendo fiel, Deus continua realizando, aleluia, suas promessas. Toda a vossa atenção agora, vamos continuar no capítulo 1. A Bíblia diz então que diante dessa narrativa, 70 almas viraram uma multidão no Egito, porque o povo estava debaixo de uma... Então fica tranquilo, se você estiver debaixo de uma promessa, fica tranquilo, descansa o teu coração, que no tempo oportuno, no tempo de Deus, Ele vai realizar. Agora vamos dar sequência. A Bíblia vai nos contar, meus irmãos, no verso 8, que vai se levantar um faraó que não conhecia a José. Para você ter uma noção, para você não achar que a coisa era uma coisa em um curto espaço de tempo, bem sabemos que da morte de José até a narrativa ali de Êxodo capítulo 1, verso 8, se passaram 200 anos. Então 200 anos se passaram desde que José faleceu, desde que José faleceu, 200 anos se passam. A Bíblia diz que vai levantar-se um novo faraó. Segundo os historiadores, diante dos arqueólogos, o faraó que vai se levantar chamava-se Amoses, terceiro da dinastia egípcia. Ele era um homem ruim, era maligno, era insano. Então ele vai empenhar-se em uma grande perseguição. Na narrativa do versículo de número 8 do capítulo 1, ele vai ter um plano maquiavélico, porque ele vai ver que Israel estava crescendo e ele está temendo desse povo numeroso se revoltar contra ele. E o que ele vai fazer? Ele vai bolar um plano, ele vai tentar oprimir o povo para barrar este crescimento. Mas, para surpresa de todos e para surpresa do próprio faraó, através desse plano diabólico, seu intento não foi cumprido, porque o povo está debaixo de uma promessa. Então, se você estiver debaixo de uma promessa, o inimigo pode articular projeto, pode fazer o que for, mas não vai acontecer nada, irmão. Fica tranquilo, você está debaixo de uma promessa. Isaías 54, verso 17: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Então fica tranquilo, meu irmão. Agora, irmãos, ele vai traçar um outro plano maquiavélico. Ele vai tentar praticar a questão do infanticídio. Então ele vai chamar duas parteiras por nome de Sifrá e Puá, e vai ordenar que todo menino que nascesse era para matá-los, para não deixar viver, para tentar controlar isso. Mas a Bíblia vai nos relatar no capítulo 1, a partir dos versos 14 e 15, que estas parteiras, elas temem ao Senhor e elas não vão fazer isso. Então, mais uma vez, todo projeto do inimigo para frear o crescimento de Israel vai cair por terra. E é nesse contexto, queridos, que a Bíblia conta-nos então que Moisés, ele vai nascer. A sua mãe esconde Moisés por um curto espaço de tempo, já não conseguindo mais esconder. Ela vai pegar um cesto, vai colocar as margens do rio Nilo. A Bíblia diz então que ela colocando, porque sabia muito provavelmente que as servas e a filha de Faraó estaria ali nas proximidades. A Bíblia diz então que Moisés é colocado num cesto, e sua irmã começou a olhar de longe, e esse cesto vai parar próximo da onde as mulheres estavam se banhando.
A Bíblia diz então que a filha de Faraó pediu para uma das suas servas buscar num cesto, e ela viu Moisés, que era um menino muito formoso. Então esta filha de Faraó vai adotar Moisés. Mas olha que interessante, olha como Deus faz, irmãos. Eu louvo a Deus, esse Deus tão tremendo, que tem todo o controle nas suas mãos. Deus tem todo o poder. Deus atua na história, Deus atua através da história, Deus atua nos bastidores. Todo o poder está nas mãos de Deus. Quando a filha de Faraó pega aquela criança, ela resolve criá-la, ela vai mandar buscar uma ama de leite. E quem vai ser a ama de leite? A própria mãe de Moisés. E olha o que vai acontecer. E ela será assalariada para cuidar do seu próprio filho. Olha só como Deus é tremendo, como Deus é um Deus que faz coisas lindas, coisas profundas. Quem sabe diante do processo que você está vivendo hoje, você não está entendendo, mas fique tranquilo. Ao tempo que Deus estabeleceu, a resposta virá na tua vida. O tempo que Deus determinou, aleluia, você vai saber. Aleluia. João 13, versículo 7, Jesus disse: o que eu faço agora não entendes, mas depois vocês vão entender. Eu sei que tem processo na vida de um homem, irmão. Tem processo na vida de uma mulher, que duas palavras não lhe fazem tanto sentido, mas elas existem e estão inseridas em todo o dicionário de todo crente. Qual é a palavra que está inserida em todo o dicionário da vida de um crente? Entender e aceitar. Entender e aceitar. Entender o teu momento, você até entende, mas às vezes não aceita. Ora, tem momentos em nossa vida que a gente até aceita, mas a gente não entende absolutamente nada. Nada. Mas fique tranquilo, não é motivo para desespero, não é motivo para você abandonar tudo, não é motivo para você tomar uma decisão precipitada. Espere no teu Senhor, no tempo que Ele determinou. Aleluia. Eclesiastes capítulo 3 diz que há para todas as coisas que Deus determinou. Então vamos lá, irmãos, só para vocês entenderem o contexto. Este menino vai crescer, e a Bíblia diz que ele vai receber tanto a educação por parte dos seus pais, como ele vai receber uma educação de todo aquilo que o Egito oferecia. A Bíblia diz então que dia, ele passando para ver os seus irmãos, ele observa uma cena. A Bíblia diz que ele se dói, vê um egípcio maltratando alguém do seu povo, e ele toma partido, toma as dores, e todo mundo sabe como é que termina o desfecho. No dia seguinte, o mesmo Moisés estava andando e viu dois hebreus brigando, e ele vai tentar separar a situação, e um deles diz: nós vimos que você fez ontem, porventura vai fazer com um de nós? Moisés então ele foge. A Bíblia diz então que ele foge para longe. Ora, passados-se depois deste evento 40 anos, irmãos, 40 anos se passam, porque quando Moisés foge do Egito, Moisés tinha 40 anos, e 40 anos depois que ele está lá em Midian, virou mais responsável, casou, teve filhos. A Bíblia diz que um certo dia ele estava apacentando as ovelhas do seu sogro, próximo do Monte Sinai. Moisés vai ter uma visão, que a sabedoria do Egito, toda a dinâmica do Egito, todo o conhecimento do Egito não foi capaz de explicar a ele. Ele vai ter uma visão que vai mudar a sua trajetória. Ele vai ter uma visão que vai mudar o rumo da sua vida de uma forma drástica, de uma forma tremenda. A Bíblia diz então que ele tem uma visão, uma sarça pegando fogo.
Ora, quem estuda a Bíblia vai chamar este evento, pastor que é teólogo, de teofania. Teos fala Deus, fania, manifestação. Manifestação divina à criatura humana. Através de uma sarça, o Senhor vai falar com ele. Moisés então tem um encontro, e esse encontro vai mudar radicalmente a tua vida. Vai mudar radicalmente os rumos da tua vida. O Senhor se apresenta a Moisés. O Senhor diz a Moisés que está atento ao que está acontecendo no Egito. E o Senhor apresenta então todo o projeto de libertação do povo a Moisés. Mas diante da narrativa, irmãos, é o que a gente leu, agora é a mensagem, agora dobra a tua atenção. Diante do projeto que foi colocado diante de Moisés, Moisés vai dar algumas desculpas. Moisés vai tentar se esquivar, vai tentar dar algumas negativas, mas Deus vai conversar com ele. E deste evento, Moisés vai sair de mão dada com o projeto. Como nós lemos aqui, a primeira desculpa que Moisés dá quando vê o projeto de Deus, verso 11: quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Toda a vossa atenção é de grande valia. Estamos vivendo um tempo onde as pessoas, ao se depararem com a revelação do projeto, têm recuado. Infelizmente são poucos o que os nossos líderes hoje podem contar, porque quando lhe apresentam um projeto, há sempre uma recusa. Quem sou eu? Moisés está diante de Deus dizendo: quem sou eu? Quem é Moisés, irmãos? Moisés era, escute isso, porque muitas vezes nós lemos a Bíblia com uma certa vontade, mas não paramos para analisar os pormenores da Bíblia. Não paramos para analisar o que a Bíblia está nos revelando. Quando Moisés ele está tendo um chamado de Deus, ele é um idoso de 80 anos de idade. E tem gente que tem 40 anos e não quer mais saber de mais nada. Eu falei que tem mensagem para jovem, mas tem para adulto. Porque é muito fácil colocar o peso da responsabilidade nos ombros desses jovens. Eu já estou aqui. Não, quem disse que para Deus tem negócio de idade? O mesmo Deus que chama alguém de 80 anos de idade é o mesmo Deus que chamou Jeremias com 19 anos de idade. A questão não é a idade, mas você tem disposição para abraçar o projeto de Deus. Estamos vivendo uma geração, mas eu sou idoso, 80 anos, e a gente vive dias assim. Mas aqui tem uma recomendação. Olha o que diz a Bíblia. Eu amo a Bíblia, irmão. A Bíblia é tão profunda, é tão marcante, porque eu vejo um peso na nossa mocidade, mas essa mocidade precisa de referência. E quem é referência é outro jovem. Se você deixar esses jovens ter como referência youtuber, influência, o que será da igreja? Quem que é a referência dos jovens? Quem que é a referência dos jovens? Quem que são a referência dessa geração? Mas como que eles vão se espelhar numa geração que não quer mais nada, que aos 40 anos de idade já quer pendurar tudo e quer desistir de tudo, dizendo: já atrapalhei demais, deixa a juventude. Mas como, irmão? Olha só que tremendo, olha só que tremendo. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 14. A parte é assim: pais, eu vos escrevi porque vocês me conhecem desde o princípio. Então não adianta, irmãos, nós queremos que a nossa juventude seja, se a gente não é. Olha o que João está dizendo: olha, pais, eu vos escrevi porque me conhecem. Falar de conhecimento, fala de intimidade, de afinidade. Como é que eu quero que a minha geração, os meus filhos tenham afinidade com o Deus que eu sirvo se eu não tenho? Porque nós precisamos entender aos pais, senhores pais, precisamos entender que não basta deixar aos nossos filhos uma herdade, uma possessão.
Deixar uma herdade, uma possessão é louvável. Deixar uma herança para eles é muito bom, é maravilhoso. Mas saiba de uma coisa: amanhã ou depois, claro, cada um, os filhos têm a sua própria vida. Assim como os passarinhos que uma vez são criados no ninho, mas quando pegam gosto para voar vão embora. Assim são os nossos filhos. Talvez a herança que você se preocupe em deixar como uma possessão, como uma herdade, certamente ele vai ter a vida dele, vai ter as escolhas dele, vai para onde ele quiser, pode ir até para fora do Brasil, eles vão passar adiante. Mas se preocupe nessa noite não deixar apenas uma herança, porque herança para os filhos pode passar. Se preocupe nessa noite em deixar um legado. E aqui está uma orientação. Qual é a diferença de herança para legado? Herança é aquilo que deixam para você, e legado é aquilo que deixam em você. Aleluia, aleluia. Pai, eu vos escolhi, porque me conhece desde o princípio. Como é que a gente quer ter uma geração se os filhos não veem em nós um exemplo? Se os filhos não olham em nós as marcas de um verdadeiro discípulo? É fácil falar, vamos viver esse negócio. É fácil dizer e exigir e colocar um peso. Mas se você quer ser referência para essa juventude, você quer ser referência para essa... E a gente tem que ter. Jesus não está descartando você pela idade, não. Para de negar um propósito, uma chamada, de tentar dar desculpas por causa da idade, não. Jesus não faz questão nenhuma de idade. Ele pode levantar nesta noite um homem de 80 anos, como ele pode levantar uma criança de 8 anos aqui nessa noite. Quando a gente fala de avivamento, dobre a sua atenção, me permita mais adiante. Quando a gente fala de Bíblia, Joel capítulo 2, verso 28, olha só que lindo. E há de ser que nos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos jovens profetizarão. É lindo, é louvável. Mas no cenário do avivamento de Deus tem espaço para as referências. Vossos velhos terão sonhos. Sabe o que é isso? Vou derramar do meu espírito, vai vir, a mocidade vai profetizar. Mas nesse contexto de avivamento, terão os mais velhos, eles serão referência, eles terão sonhos, eles serão incumbidos de orientá-los, eles serão incumbidos de mostrar o verdadeiro caminho. Ei, você quer ser a referência? Ou vai deixar que youtuber, influencer, uma mídia caída e déspota seja a referência para ele? A escolha é tua nessa noite. Queres ser a referência? Vou voltar para o texto. Primeira carta de João 2,14. Pais, eu vos escrevi porque me conhece desde o princípio. João está ressaltando a importância do relacionamento dos pais com Deus. João está ressaltando que os pais têm que ter intimidade com Deus, tem que ter relacionamento. E quando eu tenho relacionamento com Deus na minha casa, intimidade com Deus, isso causa reflexo, isso vai trazer consequências positivas. Olha a sequência do texto, pastor Paulo, olha que tremendo. Vamos comigo, vamos na Bíblia, jovens, olha só. Pais, eu vos escrevi porque me conhece. Aí vem em seguida, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. Olha só, isso é legado. Isso é legado. Por que os jovens são fortes nesse contexto? Porque os pais conhecem, porque os pais têm intimidade, porque os pais praticam a palavra, porque os pais vivem a palavra. Então nessa noite seja exemplo, irmão. Seja exemplo aonde você for. Nós não queremos nessa noite colocar o peso na juventude, mas queremos dizer à juventude: conta com a gente, estamos juntos. Porque embora você tenha 15 anos, eu tenha 40 anos, mas o Espírito é mesmo, a glória é o mesmo, a vontade é a mesma e todo mundo vai fazer. Aleluia. 80 anos. E ele vai dizer: ah, Senhor, quem sou eu? Quem sou eu? Para de dar desculpa, irmão. Para diante do projeto lhe apresentado. Para. Mas quem sou eu? Deus, ele chamou.
Mesmo diante das... Todos nós temos, porque aqui ninguém é super-homem. Todo mundo tem falha aqui, irmãos. É fato. Mas Deus está chamando você. Deus acredita em você. Olha que palavra muito profunda. Eu acho lindo. Aquela palavra da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 7, diz assim: temos tesouros em vaso de barro, para que a glória seja de Deus e não nossa. Paulo, ele vai atentar para um costume das pessoas de Corinto. As pessoas de Corinto tinham o costume de guardar joias preciosas dentro de um vaso de barro. Aí Paulo vê esse costume e falou: opa, isso aqui tem revelação, isso aqui tem mistério. Somos imperfeitos, somos vasos de barro, mas o mais importante, o Espírito Santo, aleluia, habita em nós. Então nessa noite, para de dar desculpa, irmãos, diante das negativas. Deus, eu não, mas eu, sabe o que Deus está dizendo a Moisés? Ó Moisés, eu sou com você, viu Moisés? Eu sou com você. Pega essa orientação, pais. Pega essa orientação, filhos. Deus nessa noite é conosco. Deus está lhe chamando. Você pode ser usado por Deus. Ele está te chamando. Ele não está descartando você pela idade. Deus nesta noite está lhe dizendo: você não é descartável. Eu ainda conto com você com seus cabelos brancos. Eu ainda conto com você mesmo careca, assim como eu. Eu ainda conto com você. Deus está lhe dizendo, Ele está te chamando nesta noite. Seja uma referência. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? A segunda coisa que nós lemos aqui: que lhes direi. Irmão, estamos tendo uma dificuldade. Nós temos tanta vontade em fazer tantas coisas e às vezes colocamos uma série de empecilhos para fazer a vontade de Deus. Estou falando com muita gente que no trabalho é aguerrido. Estou falando com muita gente que na vida profissional é valente, é polivalente. Faz até aquilo que não sabe, mas aprende. Eu fico pensando que tem muita gente que está numa linha de produção. O chefe chega e diz: amanhã você vai operar aquele instrumento de trabalho. Você não vai falar não e nem não, tá bom. Vai pesquisar, vai se preparar. O que eu fico pensando nessa noite é que tanta gente que às vezes recusa quando Deus usa o líder para dizer: você vai executar um trabalho na igreja X. Ah não, mas eu não tenho vocação, eu nunca fiz isso. Não. Para com isso, meu irmão, porque para fazer as coisas lá fora você tem tanta disposição, você tem tanta vontade, e para trabalhar para o teu Senhor, para se colocar, irmão, é Ele que prepara, é Ele que faz. Tem gente que faz uma função no trabalho que nunca fez, faz e se acha, faz e se identifica. Tem tanta gente que na vida profissional começou a fazer uma coisa que não foi treinado, fez, se apaixonou tanto pelo negócio que se aperfeiçoou. A obra de Deus é a mesma coisa, irmãos. Propósito de Deus e chamada. Como é que eu descubro o propósito de Deus na minha vida? É simples. Você quer descobrir o propósito de Deus? Faça. O propósito de Deus, ele é se revelado em nossa vida à medida que eu atendo o chamado e vou me colocando à disposição. O propósito de Deus é revelado em nossa vida à medida que eu dizer: Deus, estou aqui, amém, pode contar comigo. Deus, eu estou aqui, pode contar comigo. Deus, eu estou aqui, pode contar comigo. Que lhes direi. Precisamos nessa noite voltar à questão do preparo. Moisés estava diante de Deus dizendo: mas o que eu vou dizer? E Deus está dizendo: mas peraí Moisés, eu já não estou dizendo que eu sou contigo. Porque que essa geração é uma geração que tem tanta dúvida e coloca tantos obstáculos. É uma geração que coloca tanto empecilho. Já disse, a vida profissional vai que desenvolve, que é uma beleza. Por que a vida espiritual, por que a vida ministerial não segue o mesmo rumo? Aprenda uma coisa, queridos: se você tem sido bem sucedido lá fora, é porque Deus te abençoa, é porque Deus tem te dado vitória. Da mesma forma que você tem se desenvolvido, seja assim na obra de Deus, porque Deus quer levantar uma geração. O que é ser cheio do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo se resume em manifestação
manifestações físicas. Não é você pular, não é você rodar, não é você cair no mistério, não. Isso é gostoso, isso é bom. Ser cheio do Espírito Santo é ser voluntário, é ser corajoso, é ser decidido, é atender o chamado de Deus, é se colocar à disposição. Pastor, nunca fiz e nunca realizei, mas eu vou fazer. Deus vai me capacitar. É ser cheio do Espírito Santo, é ser referência onde você for. Que lhes direi: preparo, intimidade, confiança, convicção. É uma geração que tem deixado a dúvida entrar. Estamos em guerra, senhores. Estamos em guerra, juventude. Estamos vivendo dias difíceis. Estamos vivendo dias onde tentam banalizar tudo aquilo que a gente acredita. Estamos vivendo dias, senhores, ministros, obreiros, onde tentam a todo custo tentar nos calar, tentar calar a voz da igreja. Estamos vivendo dias onde existe uma mídia terrível, veículos de comunicação destilando e semeando veneno. Mas é diante deste contexto tão negativo, um contexto tão ruim e tão difícil, é que Deus nessa noite traz uma igreja num culto como esse, levanta uma mocidade como essa, como um tema desse, cheios do Espírito Santo, da glória de Deus, para fazer a diferença. Em outras palavras, é Deus dizendo: opa, eu tenho vos chamado para fazer a diferença. Vai dizer o que eu colocar na boca para falar. Por que Moisés está dizendo o que lhes direi? Porque faltou-lhes naquele momento convicção de quem estava os chamando. Porque que tem muito crente sucumbindo. Porque que tem muito crente se calando. Tem muita gente aí, irmãos, que tem se calado. Tem muita gente aí que tem deixado de falar, porque não tem convicção mais do chamado, não tem mais as experiências com Deus. Moisés estava numa situação semelhante. Moisés estava diante de Deus dizendo: o que eu vou falar para esse povo? Mas era Deus que estava dialogando, era Deus que está dizendo: eu me responsabilizo, eu coloco palavras na sua boca, eu sou contigo. Eu sei que nesta noite nós estamos sendo afrontados. Deus quer levantar homens e mulheres jovens, eloquentes, cheio de palavra, cheio do Espírito Santo, que não se calem. Muitas pessoas até ressaltam, porque a Bíblia diz: naqueles dias surgirão muitos falsos profetas. Porque muitos falsos profetas têm surgido em nossa nação, porque os verdadeiros têm se calado, os verdadeiros têm ficado para trás, os verdadeiros não têm falado mais a palavra. Que lhes direi? Ei, Deus está lhe chamando nessa noite com uma responsabilidade. Deus está lhe chamando com uma missão. Vai falar a palavra dele, vai falar. Aí você pergunta: mas como assim? Tem a fase do preparo. Leia a palavra, viva a palavra, receba a instrução de Deus para dar seguimento ao propósito dele na sua vida. O que eu vou dizer? Irmãos, é como eu sempre digo, toda vez que eu tenho oportunidade na minha igreja de ministrar a escola dominical, a gente, como crentes, nós somos orientados aqui pelos pastores e líderes a não ficar debatendo e nem discutindo. É fato, isso não te leva a lugar nenhum, não te leva. Se você está numa situação onde você vê que vai gerar uma contenda, saia fora disso, saia fora disso. Mas, querendo ou não, o que a gente precisa entender, por mais que a gente foge dos embates da vida, sempre tem situações que você precisa se posicionar. Vai ter situações que você vai ter que se expressar. Vai ter situações que não vai ter como recuar. E você precisa estar preparado. Você precisa estar apto. Você precisa estar consciente da tua missão, consciente da tua responsabilidade. Você precisa nesta noite tomar uma decisão, tomar uma atitude. Nessa noite o Senhor está lhe chamando. Não aceito negativas. O Senhor tem preparo para a tua vida. O Senhor tem nos dado ferramentas essenciais como a palavra. Nunca se ouve como se há nos dias de hoje um tempo de
tanto analfabetismo bíblico. A Bíblia hoje nós temos acesso a tantas versões, temos escolas bíblicas dominicais, temos aulas teológicas, mas mesmo assim estamos ignorando a nossa principal espada. Por isso que tem crente que não consegue se posicionar, não sabe o que dizer quando alguém lhe pergunta qual é a razão da fé. Mas nessa noite, como disse a princípio, vai ter muita gente aqui que vai sair de mão dada com o teu propósito, vai sair daqui cheio de Deus, cheio de força, de graça e de palavra para anunciar. Terceira, capítulo 4. Olha só que interessante. Capítulo 4, verso 1. Não crerão. Irmão, você tem que entender que quem te chama é Deus. Você tem que ter convicção de quem está chamando. Aprenda, se você tiver convicção, Satanás pode levantar a legião que for, não vai fazer você recuar, não vai fazer você voltar atrás. Moisés, diante dessa situação, achou-se incapaz, mas Deus está dizendo: eu estou te respaldando. É Deus nessa noite que comunica suas grandes verdades, dizendo: eu estou na sua vida, eu estou contigo. Ainda que eles não creram, mas pregue. Ainda que eles vão desdenhar, mas fale. Ainda que eles vão até zombar, mas continue falando. Deus nessa noite não nos tem chamado para recuar. Deus não tem chamado pessoas diante das situações da vida que se afrouxem, mas continue falando diante dessas negativas. Deus está dizendo: Moisés, aprenda, eu que estou lhe chamando. Se eu estou te chamando, eu me responsabilizo. Se eu me responsabilizo, eu capacito. Se eu capacito, eu envio, eu projeto. Então nesta noite, saia daqui com um sentimento de dependência da graça divina. Aprenda nesta noite a ter convicção de quem te chamou. Aprenda nessa noite a ter convicção no teu chamado. Fala